Alô você, meu querido aluno, tudo bem? Que bom que você está aqui no nosso canal. Você quer saber sobre os aspectos mais importantes da evolução, do pensamento evolutivo? Então, vem comigo, vamos direto ao ponto. Pois bem, eu vou tentar ser o mais sucinto e o mais claro possível, porque tenho certeza que você está olhando essa aula porque você quer uma revisão para a prova que chega, quer uma revisão para o vestibular que se aproxima. Então, olha só, o pensamento evolucionista, ele começa, na verdade, com um debate. Eu gostaria que você refletisse comigo um pouquinho. Tá vendo essa figura? Nós temos aí um homem, um rio, e aí eu pergunto para você, é possível o mesmo homem atravessar o mesmo rio duas vezes? O que você acha? Essa pergunta surgiu lá na Grécia, há muito tempo atrás, há mais ou menos uns 600, 550 anos antes de Cristo. E iniciou todo um debate que continua até hoje, né? E nesse debate, teve um cara aí, um filósofo chamado Parmeníades, e ele falava o seguinte: ao observar a luz e a escuridão, noto que a escuridão nada mais é que a negação da luz. Após denominar esses pares de opostos como ser e não ser, penso que o ser é e o não ser não é. Ou seja, para ele só existiam duas coisas, ou era ou não era. E ele começou a arrumar treta com outro filósofo, o Heráclito. O Heráclito pensava um pouquinho diferente. Um dos pensamentos dele era o seguinte: ao vermos a chama acesa de uma vela, temos a impressão de que é sempre a mesma. No entanto, estamos vendo um processo de transformação que ocorre naquele mesmo instante em que a cera da vela, atenção, é transformada em fogo. O fogo é transformado em fumaça e a fumaça é transformada em ar. Ou seja, para Heráclito, as coisas mudam, as coisas se transformam. Então, na verdade, já começou a treta entre Heráclito e Parmeníades. Então, se eu pudesse resumir, os seres e as coisas sofrem transformações constantes. Pensamento de Heráclito. Os seres e as coisas são ou não são, ou seja, são fixas. Era o pensamento de Parmeníades. E dessa treta, então, eles são pré-socráticos, aí vem Sócrates, e aí a gente não vai ficar mergulhando nos conceitos filosóficos, porque não é essa a nossa intenção, mas a partir de agora você sabe que já existia um pensamento de que as coisas não mudavam e as coisas mudavam. Esses que acreditavam que as coisas mudavam, nós vamos dar o nome de transformismo filosófico. E aí o que acontece, pessoal? Nessa linha do transformismo filosófico, a grande ferramenta que eles utilizavam era o poder da observação. Então eles viam, por exemplo, um grupo de cavalos, e nesse grupo existiam cavalos brancos, cavalos pretos, cavalos malhados, e eles pensavam que ao longo do tempo, será que esse grupo de cavalos poderiam sofrer pequenas transformações e ter originado, por exemplo, as zebras? E esse debate foi continuando, e as escolas gregas colocavam isso para os seus seguidores, os seus alunos, poderem eles pensarem a respeito. Mas algo muito interessante aconteceu. E a partir de agora, então, a gente vai ver, olha que interessante, uma breve história da história do pensamento evolutivo. Então, essa primeira imagem aí está mostrando uma batalha entre os gregos e os romanos. É fato, é história, que Roma, o maior império ocidental de todos os tempos, passa a conquistar todos os povos da sua região, entre eles os gregos. E uma coisa muito interessante que acontecia no domínio do Império Romano, ele não impunha
ou a religião deles para os povos dominados, ele não impunha, na verdade, um sistema de se acreditar única e exclusivamente no que os romanos acreditavam. Pelo contrário, tudo que os povos conquistados poderiam ensinar e levar de bom para o centro do Império Romano, então eles levavam. E os gregos, o que tinha de bom para oferecer? O que os romanos queriam a respeito dos gregos? Na verdade, os gregos tinham isso, tinham a filosofia. E quando os romanos começaram a experimentar da filosofia grega, eles ficaram fascinados, né? Toda a mitologia grega foi adaptada para uma nova mitologia em Roma. Mudaram os nomes dos deuses, né? Você deve conhecer um pouquinho sobre isso. Mas uma coisa muito interessante. Roma conquista a Grécia por volta de 1607 a.C. E, entre outras coisas, é levado para o centro do Império Romano o ensino da transformação dos seres vivos. Então, o transformismo filosófico começa a se difundir no Império Romano. Se difunde no maior império ocidental, então esse conceito de transformismo começa a ficar enraizado, começa a ficar preso no consciente coletivo das pessoas. A partir daí, então, Roma atinge o seu apogeu e começa o declínio do Império Romano. No declínio do Império Romano, o imperador Constantino teve uma ideia. Porque nesse declínio começa a surgir uma força paralela dentro do Império Romano, que não era uma força militar, não era uma força política. Sim, era uma força religiosa. Os cristãos que até então eram jogados no Coliseu, que eram devorados pelos leões, né? Começa então a se multiplicar dentro do império e ao redor do império. O cristianismo começa a ter grande força. E Constantino resolve então fechar uma parceria. Ele chama o Papa, né? O representante, ainda não era o Papa, eram os apóstolos, né? O representante da igreja, e oferece para eles a possibilidade de transformar a igreja, né? O cristianismo como a religião oficial do Império Romano. Pensa bem, se o império, embora decadente, tinha grande números de povos conquistados, seria um grande negócio para o cristianismo. E aí, então, eles realmente fecham a parceria e, na decadência do Império Romano, então, ele torna-se cristão. Por um tempo ainda o Império se manteve, mas é inevitável. O Império Romano cai. Com a queda do Império Romano, termina a Era Antiga. E começa-se, então, um novo momento histórico. Nós vamos ter, então, agora a Idade Média, o período medieval. No período medieval, a Igreja é a principal força organizacional e religiosa. A gente sabe que no período medieval, o sistema econômico era baseado no quê? No feudalismo. Mas, não se esqueça, vou ressaltar, a Igreja Católica torna-se a instituição mais poderosa da Idade Média. E a gente vê que o modelo, né, de construção, o modelo arquitetônico, eram as igrejas góticas, igrejas sombrias, igrejas densas. E por que disso? Porque a Idade Média ela foi caracterizada por um período em que o homem ele era muito libertino, né? O homem tinha muita liberdade, era muito comum existirem aquelas orgias nos grandes palácios, entre mesmo o pessoal na rua. Era uma sacanagem, era uma orgia desbravada. Quando a igreja assume o poder, fala, olha, o homem tem que voltar-se para o seu interior, tem que viver sobre a sombra de Deus. Então, as igrejas góticas, e é um dos motivos também
que a Idade Média é conhecida como Idade das Trevas, Idade das Sombras, porque o homem tinha que ficar à sombra de Deus. Mas é muito interessante, né, você poder compreender esse sistema em que vivia o europeu feudal. Porque as cidades, elas não tinham saneamento básico, elas estavam se tornando cada vez mais populosas. O pessoal comia, jogava os restos de alimento na rua, os seus dejetos na rua, os animais morriam, ficavam na rua. Eles eram extremamente pessoas que não tinham higiene pessoal. Então estava tudo armado para que acontecesse ali a instalação de grandes pestes, né? Então, grandes pestes atingem a Europa, dizimam a população. Cidadãos, aqueles que moravam nas cidades, e camponeses sofrem ainda mais. E agora pensa comigo, qual que era o lugar que essas pessoas que sofriam, vamos dar um exemplo, a peste negra veio, né, e matou 2/3 da população. Então, seu pai, sua mãe, seus irmãos poderiam ter morrido, né? E você tem grande tristeza, né? E para onde que você vai para tentar tirar essa tristeza do seu coração? Você vai para a igreja. Só que você chegava lá na igreja, um local sombrio, o padre, né, rezando a missa em latim. Então imagina um alemão tentando entender a missa em latim. Ele não entendia nada. E do jeito que ele chegava, vazio, triste, ele ia embora. Então, esse sofrimento só foi se acumulando, as pessoas cada vez mais tristes, as pessoas cada vez mais sem esperança, sem graça. Então eles eram pessoas desgraçadas, né? Eu brinco com isso, mas é um termo que se aplica bem, né? Aí. E aí o que acontece? Um padre chamado Martinho Lutero resolve fazer o seguinte: por que nós não começamos a traduzir a Bíblia e deixar a palavra de Deus próximo das pessoas que estão sofrendo, né? Por que a gente não começa a rezar a missa na língua materna do povo que está assistindo? Então, em português para os portugueses, em alemão para os alemães, em russo para os russos. Por que a gente não faz isso, né? E quando essa ideia chega aos ouvidos do Papa, o Papa fica extremamente emputecido com Lutero, né? E porque imagina só, se o povo tem acesso à palavra de Deus, quem poderia perder o poder de manipular o povo seria a igreja. E aí o Papa manda um recado, fala: Martinho Lutero, se você não mudar, eu vou te excomungar. Ele fala: não precisa me excomungar, eu peço a conta, eu protesto. E aí inicia-se, que você está vendo aí embaixo, a Reforma Protestante. E Martinho Lutero realmente começa a tradução da Bíblia, né? E ele faz a tradução e começa então a pregar para as pessoas. Agora imagina só essa seguinte situação: você, um desgraçado, que perdeu muitas pessoas que você amava, e alguém começa a falar para você: olha, quando tudo parecia perdido, Martinho Lutero, ao ler a Bíblia, entende o seguinte: tenha fé, aguenta firme aqui, porque se você for justo, você viverá pela fé, e mais do que viver pela fé, você irá para Jerusalém celeste, onde você vai encontrar todas as pessoas que você ama, você viverá junto de Deus no gozo eterno. Então imagina essas palavras chegando às pessoas que não tinham mais esperança. Todos eles passam a agarrar isso como uma fonte vital para que esse sofrimento que você tem agora, se tornasse alegria na vida eterna. E a Reforma Protestante então começa a converter vários países da Europa. Se eu não me engano, talvez a Espanha não tenha se tornado, mas a maioria dos países ali começa então a Reforma Protestante. E por que isso é importante no pensamento evolutivo? Porque quando Martinho Lutero, né, inicia a Reforma Protestante,
Os ensinamentos bíblicos, o que está escrito na Bíblia é a única verdade. E acompanha comigo o que está escrito na Bíblia em relação à concepção divina da criação. No sexto dia, Deus disse: produz a terra seres vivos, atenção, segundo a sua espécie. Animais domésticos, répteis e animais selvagens, segundo a sua espécie. E assim se fez. Deus fez os animais selvagens segundo a sua espécie. Os animais domésticos igualmente, e da mesma forma todos os animais que se arrastam sobre a terra. E Deus viu que isso era bom. Ou seja, pessoal, por mais de uma vez, na criação dos seres vivos, Deus disse, segundo a sua espécie. Ou seja, gato é gato, o gato não surgiu a partir da domesticação do leão, de um outro felino. Peixe é peixe e ele não surgiu de um quinidário, não surgiu de um equinoderme. Ou seja, as coisas não mudam. E começa então agora um novo movimento, na verdade um reforço do movimento do fixismo, só que agora com uma vertente espiritual, cujo grande objeto, o grande documento para esse pensamento que as coisas são imutáveis, está escrito na Bíblia, que é o livro da salvação. Ou você crê nisso, ou você não irá para Jerusalém Celeste. Então, nesse momento histórico, né, da Idade Média, o pensamento mais forte realmente era o pensamento criacionista e fixista. Deus criou os seres vivos segundo a sua espécie. Eles não mudam. Mas, no final da Idade Média, no final da Idade das Trevas, vários cientistas, vários pensadores começam um movimento chamado de movimento iluminista, que é contra o movimento das trevas da Idade Média. O movimento iluminista tende a fazer o seguinte, né? A tirar Deus do centro das coisas e elevar o homem, a razão, o pensamento, tirar o homem das trevas e colocar o homem no centro. E a partir daí, é desse momento, né, que vai começar então uma briga ferrenha entre a igreja e os cientistas, os pensadores desse momento histórico, do final da Idade Média. E uma coisa muito interessante que vale a gente ressaltar, né? Os grandes iluministas, né? Donatello, Rafael, Leonardo da Vinci e Michelangelo. Olha só que coisa, no mínimo, engraçada. O Papa, o representante de Deus na Terra, não pensa e chama Michelangelo para retratar o teto da Capela Sistina. A gente encontra essa imagem. A gente vê Adão, o homem, e Deus e seus anjos, uma parte do céu rasgada, onde Deus aparece com os seus anjos. E aí a gente interpreta, né, na visão religiosa, Deus criando o homem. Mas algumas vertentes dão uma outra explicação. Na verdade, Michelangelo inverte o sentido das coisas. Reparem bem nessa figura, né? Então, com o movimento do início do movimento científico, né? Michelangelo tenta recriar, observem bem essa imagem, o corte longitudinal de um cérebro humano. Vê se existe alguma semelhança entre a pintura onde Deus está localizado
e esse cérebro humano? Para muitos, existe muita semelhança. E se você inverter a ordem, das coisas, então não é Deus criando o homem, é o homem criando Deus na sua mente. E a partir então desse momento, pessoal, que os pensadores, os cientistas, começam um movimento para tentar explicar que as coisas não são fixas, mas elas são sim mutáveis, elas vão sofrendo transformações, eles vão se apoiar em evidências científicas. E sabe quais são essas evidências científicas? Eu vou falar para você na próxima aula. Se você gostou, se você achou que essa explicação ajudou você a se preparar para a prova, para o vestibular, eu peço assim do fundo do meu coração, deixa seu likezinho aí, tá? Compartilhe com seu amigo que está estudando também. Se inscreva no canal, porque nós vamos ter o direto ao ponto aulas e o direto ao ponto reflexões. A gente já tem isso. Por isso, eu peço, deixa seu like aí para a gente poder produzir muitas aulas diferentes. No mais, um abração para vocês, boa prova e até a nossa aula número 2. Tchau!